Olá, galera! Seja bem-vindo ao nosso primeiro CamilleCast. Quero convidar vocês a participar, assistir agora o nosso vídeo, compartilha, mande para os seus familiares, para os seus amigos, para conhecer aqui a nossa convidada, a Regiane Pólvora, que vai estar aqui mostrando a sua marca sensacional. Hoje eu tô com a minha mãe aqui, Elisângela, e com a Regiane, nossa convidada. Oi, gente, boa noite. Para mim é um prazer. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu não imaginava, mas foi muito legal saber que eu tô fazendo parte desse primeiro projeto, né? Primeiro podcast desse projeto, né? Da Camille, do Júnior, da Elisângela, né? E tô muito honrada de estar aqui e apresentar, né, a história da nossa marca. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, felizes pelo nosso primeiro podcast, o primeiro cast da Camille, que na realidade da família Camille, né? Grupo Camille. Claro que não poderia deixar de dar uma ênfase, que é um projeto que nasceu primeiro do coração do nosso querido amado Johnny, que está aqui hoje na produção. Johnny, esse projeto surgiu do coração do Johnny. Passou para o Júnior, estudamos aí, né, a ideia de produzir isso juntamente com ele e poder passar, além da nossa história, a história de outros convidados, amigos, pessoal da região ali do Itaparque e daqui da região de Mauá também. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, uma honra ter a Regiane aqui hoje com a gente. Falar um pouquinho da história dela, que a gente já conhecia também, mas vai ser legal poder passar um pouco da história pro pessoal conhecer. Então, Rê, conta pra gente como que deu essa vontade, esse início, né, da sua marca, como que você começou, você trabalhava antes, né, em outros lugares, como começou essa vontade de você começar a empreender, porque a gente sabe que empreender não é fácil, né? Sim. Então, na verdade, faz pouco tempo, né, que eu vim empreender. Eu estudei e sempre trabalhei CLT e, na verdade, eu me sentia bem confortável, de saber que todo mês eu tinha ali meu dinheiro, né? Mesmo que nem sempre ganhava bem, mas era a minha segurança, né? Sim. Eu tinha ali todo mês aquele valor e eu até que estava tranquila, porque eu não tinha ainda na mente de ser empreendedora. Na verdade, eu não pensava nisso. Essa é a realidade. Eu não tinha ideia de que um dia eu seria, na verdade. Sim. Regiane, deixa eu te falar. A gente teve a ideia de convidar você porque a gente sempre ficou, assim, na verdade, mais o Júnior e a Camille, eles sempre estão ligados à rede social. E foi muito legal pra gente e prazeroso saber que pessoas ao nosso redor cresceram, assim como você. E não só cresceram, não só empreender, como assim, é uma satisfação saber que você criou a sua própria linha, né? Sim. Seus próprios produtos. Então eu lembro da época, que eu não lembro nem que ano foi, mas lembro que você começou numa perfumaria. Ali foi o ponto de visão que você teve de início? Foi realmente o pontapé, eu quero fazer isso? Ou você já tinha isso em mente na sua época de estudos? Então, essa época que você está falando, eu tinha 17 anos, já faz um tempinho já. Eu tinha 17 anos e realmente, a Aracá, que é uma perfumaria que teve aqui na Avenida Itaparque, e foi meu primeiro emprego registrada, com 17 anos. E aí eu me apaixonei, porque eu aprendi bastante coisa, né? Nosso primeiro emprego, a gente quer aprender tudo que a gente puder, né? Pra crescer e tal. E eu acho uma coisa interessante, que nessa época eu ficava ali limpando, tal, os produtos, e eu sempre gostava de ler atrás. Naquela época tinha que colocar no rótulo quem era o químico responsável. Tinha o nome de quem, né, criou, quem é responsável pela linha. E eu sempre ficava lá limpando e olhando aonde que era a fábrica e quem era o químico responsável. E justamente foi nessa época que eu fiz o curso de química. Então eu trabalhava, estudava e tinha sim o pensamento de trabalhar na área. Eu não pensava ainda em empreender, ainda não. Mas eu queria entrar na área de química. Legal. Você sabe que eu também trabalhei 5 anos, né? Sim, verdade. Antes da gente focar realmente só no Grupo Camille, eu trabalhei durante 5 anos na Ikezaki, né? Um grupo que me abriu muitas portas, que aprendi muito com eles, porque
foi um local onde eu aprendi tudo que eu sei hoje. Digamos assim, eu tive outros empregos, mas aprender a lidar com as pessoas, a lidar com burocracia, tudo eu aprendi lá. Então, eu sou muito honrada em ter trabalhado nesse local. E também foi de cosméticos, né? Sim, então, legal. assim, eu entendo bem a sua área, né? Lá dentro eu trabalhei dentro de várias áreas, que é uma empresa grande, né? Graças a Deus, eu pude conhecer bastante sobre beleza, digamos assim. E, poxa, eu fiquei tão feliz quando eu vi você colocando o seu nome, criando a sua própria marca, né? Sim. E como que foi pra você falar, eu vou desenvolver a minha marca? Então, demorou um pouquinho, porque depois da perfumaria, na verdade, eu pedi para sair de lá para ir para a área de química. Eu estava finalizando o curso e eu precisava ter experiência na área, para poder pegar o certificado e tal. Até que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar numa empresa de cosméticos, indústria mesmo, onde fabrica os produtos. Legal. E foi a primeira empresa que eu trabalhei. Depois dali, outras portas foram se abrindo. Até que eu trabalhei em uma empresa terceirista em Diadema, que lá é o polo, né, das indústrias de cosméticos, é Diadema. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, onde foi assim, eu aprendi demais, né, aprendi demais lá. E por eu aprender a fazer tudo, só que eu fazia pros clientes, né? Sim. Então, como era uma empresa terceirista, um cliente queria lançar uma linha, mas ele não tinha uma fábrica. Então, ele ia com todo o projeto, a ideia lá, entendi, e a gente desenvolvia. Então, ele comprava os insumos, mas quem fabricava tudo era a empresa. Então, eu fazia isso para as pessoas, né, lá. E até que um dia surgiu, assim, uma ideia. Eu pensei, nossa, eu podia ter uma marca também, né? Só que parecia algo muito distante, porque, assim, se a gente for olhar hoje, quem tem uma marca própria? Pessoas que têm dinheiro, famosos. Geralmente, quem tem uma marca própria hoje é isso, né? Uma pessoa que é famosa, que já tem muito dinheiro. E eu pensei, meu Deus, mas quem sou eu para ter uma marca, né? Eu não imaginava isso. Porém, eu já tinha metade do caminho andado, porque eu já sabia fazer. Uhum. Então, o que eu precisava era da parte financeira, né? E na época eu precisei de ajuda, foi onde meu irmão e minha cunhada, eles entraram de sociedade no início da marca. E aí foi onde tudo, quando veio a ideia, a gente precisou do dinheiro, aí foi as etapas de como seria. Como que vai ser o nome, quais produtos a gente vai lançar. E aí a partir daí foram todas as etapas. É uma boa. E aí, contando da sua trajetória, né? Aí fora você trabalha na sua empresa, você trabalha só com as suas marcas, você trabalha com mais coisas, você vende só os seus produtos. Então, aí foi uma história depois. Depois do lançamento da marca, eu fiquei ainda trabalhando na mesma empresa. Então, eu trabalhava lá, a gente lançou a marca em 2022 e foi, assim, uma felicidade, né? Porque a gente iniciou já com 4 produtos naquela época. Então, já foi super legal, que são esses 4 aqui, né? Nós iniciamos com 4 produtos. Então, já entrar no mercado com 4 produtos foi muito bom. A gente conseguiu. Só que eu não conseguia conciliar, vender o produto, porque assim, o produto ele pode ser o melhor. Sim. E aqui é muito bom porque eu tive já muitas ideias de outros clientes para trazer para nossa marca. Juntou então os aqui, melhores de cada um. Sim, com certeza no nosso a gente colocou aquilo que tinha de melhor, sim, né? E sendo que lá na empresa a gente trabalhou com muitas marcas conhecidas, Eico, Elisa Fair, várias marcas fora de salão, né? Legal. Então a gente trabalhava, tinha muitas fórmulas boas, então eu trouxe qualidade, né, para a Let It Be. E naquela época, né, a gente lançou os 4 produtos, mas como eu trabalhava lá ainda, eu não tinha tempo de divulgar. Então é o que eu falei, ele pode ser o melhor produto, mas se eu não divulgar, ninguém vai saber que ele é bom. E aí foi essa etapa, assim, o primeiro ano eu tive toda essa dificuldade de fazer a Let It Be ficar conhecida. Porque eu só era, né, poucas pessoas envolvidas para ter que fazer todo esse trabalho. E aí a gente não conseguia, eu não tinha tempo para isso.
Então, a gente sabe que empreender não é fácil, né? Empreender tem todas as suas dificuldades, seus altos e baixos. E para você começar a empreender, qual que foi a parte mais difícil que você achou? Então, nessa época, mais ou menos, eu posso dizer que eu tava brincando de ser empreendedora. Porque, na verdade, eu ainda trabalhava lá. Então, eu tinha o meu dinheiro ainda. Sim. Eu tinha um salário. Então, é como se eu estivesse brincando de ter uma marca, Sim. sabe? Eu fui realmente virar empreendedora, me sentir mesmo assim, né? Tenho que vender, tenho que fazer dar certo. Quando eu decidi sair da empresa. Eu saí dessa empresa de Diadema, trabalhei em uma outra empresa, onde eu fiquei muito mal lá. Eu tinha uma líder, uma gerente muito difícil, e que, na verdade, eu acredito hoje que precisava eu passar por isso para eu ter a coragem de pedir demissão e cuidar da marca. Porque eu me senti insegura de deixar o meu emprego, o meu salário fixo para poder arriscar, né? Arriscar uma marca. E eu precisei passar por isso, essa dificuldade com a gerente. Ela tinha um ranço de mim que eu não sei de onde, o que aconteceu, mas assim, eu não tinha vontade de trabalhar. Eu chegava lá, eu ficava triste, me fez muito mal. Até que um certo dia eu pedi demissão. E nesse dia, por incrível que pareça, no outro dia eu imaginei assim, eu falei, nossa, amanhã eu vou acordar preocupada, porque o que eu vou fazer? Eu não tenho seguro, eu pedi demissão, o que eu vou fazer com as minhas contas? Mas no outro dia eu acordei tão em paz, e eu entendi que era o que eu devia fazer mesmo, eu devia ter saído dali, né? E aí, no mesmo dia que eu pedi demissão, apareceu uma oportunidade de eu comprar uma loja. E que é a loja hoje, a Let It Be também. Tremendo. Eu precisei usar o mesmo nome, né? Então, nós temos a marca hoje e nós temos uma loja que também se chama Let It Be. E aí, no mesmo dia que eu pedi demissão, uma amiga falou, olha, tem uma pessoa vendendo uma loja na Avenida Itaparque, em Mauá. Ela falou, você não tem vontade? Até então, eu não tinha esse pensamento de ter uma loja, não imaginava, né? Mas aí, por causa da preocupação das dívidas, do que eu ia fazer para pagar, aí eu comecei a gostar da ideia. Então foi aí que deu o seu estralo de eu vou abrir uma loja, eu vou começar a empreender os meus produtos, a divulgar a minha marca. Sim, foi aí que eu me decidi. Eu falei, vou fazer o que eu posso, vou conversar com o Bruno e a gente vai comprar essa loja. E tudo fluiu para realmente dar certo. A proposta que a gente deu pro ex-dono, ele aceitou e a gente comprou a loja. Foi bênção de Deus Foi. mesmo, né? E assim, a Let It Be, nessa época que eu acabei não falando, a Let It Be, ela já era vendida em alguns salões. Sim. Porque a ideia da marca não é para perfumaria. É uma linha profissional. Então, é uma linha que o cabeleireiro vende para os clientes dele. Sim. Ele pode usar lá, que a maioria dos nossos clientes de salão, eles usam e revendem para as clientes. Essa é a ideia. Então, naquela época da loja, eu já tinha alguns clientes de salões. Porém, poucos, porque eu não conseguia fazer a venda, não conseguia fazer a divulgação. Ir lá, apresentar o produto. Eu não conseguia. Então, E hoje em dia o seu... Te cortando. Perdão. E hoje em dia a gente encontra os seus produtos aonde? Fora com você, né? Na sua loja, que é ali na Avenida Sim. Parque, depois você fala seu endereço também. Como de início eu trabalhava, então a gente trabalhou bastante o site. Sim. Então nós temos um site onde a pessoa pode entrar e comprar. Sim. Em seguida foi a venda para os salões. Então hoje é possível, né, comprar Let It Be em vários salões em Mauá. Sim. Vários salões já trabalham com a nossa marca. E depois da loja eu coloquei a nossa linha lá também. Então a única perfumaria, né, que tem Let It Be vai ser na nossa loja mesmo. Sim, só na sua loja, né? É. E aí você tava contando também da sua história que você começou, acho que seus cunhados, né? Ou suas irmãs. Quando você iniciou somente com seu esposo, que eu sei que ele te dá uma força, que você até postou um vídeo lá, né? Sim. Ou você iniciou com mais pessoas? Hoje em dia você trabalha só, você tem sociedade? Então, no início lá, quando a gente precisava do dinheiro, né? O meu irmão e minha cunhada entraram junto com a gente em sociedade. E a gente realmente precisava da ajuda deles, porque eu sabia que eu não daria conta sozinha. Só que pouco tempo depois, o meu irmão se mudou para a Itália.
Nossa. Então, ele e a minha cunhada, hoje, eles moram na Itália. E aí ficou muito difícil, porque a ajuda que eu precisava deles, eu acabava não tendo mais por causa da distância. Sim. E aí a gente teve que, infelizmente, né, desfazer a sociedade. E aí eu e o Bruno caminhamos aí só nós dois mesmo. Ele é tipo assim, ele não está aqui, né? Ele ficou em casa com o Léo. No próximo ele vem. Mas assim, ele é um cara super inteligente, ele me ajuda demais. Na verdade, se hoje a Let It Be e a loja existe, é porque o Bruno, ele é muito dedicado. Ele acreditou em mim, né? Ele acreditou em mim. E aí, o que ele tinha, muitas vezes ele reservava para outra coisa, quando precisava, a gente precisa disso. A loja precisa disso. Ele ia lá e me ajudava. Apoio, né? Me apoiava. Esse investimento lá na loja, né? É o que fez toda a diferença, eu posso dizer assim, se hoje a gente tem a nossa marca, tem a loja, é por causa do Bruno. Legal. E a divulgação nos salões, assim, foi você mesmo que fez? Particularmente, eu vou lá, eu vou vender minha marca. Sim. A parte em salão, na verdade, né? Então, o que acontece no começo, vocês que empreendem, né, vocês sabem disso. No começo a gente tem muito trabalho, porém a gente tem poucos braços para fazer, Sim. né? E é o que acontece comigo também. Eu tenho muita demanda, porém ainda não entra o valor talvez suficiente para eu já ter funcionários, né? Eu ainda não tô naquela fase de poder contratar. E é onde eu tenho que fazer mesmo. Sim. Então eu vou nos salões, eu faço a visita, faço a apresentação do produto, deixo muitas vezes esse produto para eles provarem, né? Assim, os cabeleireiros, eles trabalham com muitas marcas. Então, assim, ninguém melhor do que eles mesmo para testar e ver que o produto é bom. Então, eu faço isso, faço essa visita e tal. Quando eles testam e gostam, eles falam, olha, eu quero vender, eu quero ter essa linha no meu salão. E aí é onde eles começam a oferecer para as clientes começam a conhecer também a linha. E assim, eles se sentem bem mais seguros, porque eles já usaram. Eles sabem que é bom, eles indicam sem ter medo para as clientes. Muito bom. Não tem muito o que falar assim a respeito de cabelo, né? Pouco cabelo, graças a Deus. Mas assim, pelo fato de ter trabalhado com isso, né? Não só com a linha, a parte de cabelo, mas com beleza no geral, eu sei que é muito difícil. Porque onde eu trabalhava, nós tínhamos o pessoal da loja e nós tínhamos os promotores de venda. Sim. De cada empresa. Que eu fui promotora então, também. cada um vende o seu ali, Sim. né? Então eu sei que não deve ter sido fácil para você essa parte de divulgação. Mas assim, aí já falando pro pessoal o quê? Gente, vamos comprar Let It Be, tá aqui, ó. Salão, tenho bastante amiga conhecida de salão, tá? Sim. Já vou divulgar, porque eu tenho certeza que é uma linha aí que, além de uma pessoa que já desenvolvia um produto bom de outras marcas que eu conheço, inúmeras marcas aí, né, principalmente profissionais, eu tenho certeza que você usando dentro a sabedoria das linhas profissionais, você colocou nos seus produtos. E além disso, está abençoado aí, né, com a pessoa de Deus. Sim, é isso mesmo. E aqui do lado, ela tem uma frase, né, uma frase não, um versículo, que eu coloquei em inglês, pra ficar um pouquinho só mais discreto. Chique. Mas era seja forte e corajoso, né? E que tá aqui também no nosso marca-página. Josué 1:9. Muito bom. Então, de alguma forma, eu quis também levar a palavra aqui. A palavra junto, né? Junto. Depois a gente vai entrar na parte para você poder apresentar os seus produtos, mas conta pra gente agora desses dias, né? Que teve o alagamento na avenida, você teve que trocar de loja, como foi o desespero, ver aquele monte de produto dentro da loja sendo alagado, com chuva, lama, né? Sim. Fala um pouquinho como foi. Então, né, a gente pegou a loja e ela tava assim, bem caidinha, a gente melhorou, Reformou, né? né? Tudo que a gente podia fazer a gente fez, a gente mesmo, né? Eu e o Bruno, e as ajudas que sempre aparecem, né? Família, irmão, Amigos. Abençoado para vir ajudar. E tem um pouquinho de cada um ali, né? Esses dias que estava chovendo, gente, infelizmente, na verdade, não veio da rua. Veio de trás. Veio do barranco, de dentro para fora. Meu Deus. Foi. E inundou.
E graças a Deus, uma cliente, né, ela passou na frente da loja às 5 e pouco da manhã, Sim. viu aquele barro saindo da loja e aí ela mandou mensagem. Ela te falou, avisou. tem alguma coisa estranha na sua loja, tá saindo barro. E aí eu fui cedo pra lá, deixei o Léo na escola e já fui direto pra loja. E pra mim foi apavorante, assim, quando eu vi, né, eu não sabia nem por onde começar. O que eu tiro primeiro, o que eu... Foi assustador, intenso, assim, né? Mas, assim, eu pedi ajuda, na hora veio na minha cabeça. Eu falei, eu não vou conseguir tirar sozinha. Aí minha família é muito grande. Aí eu falei assim, deve ter alguém em casa. Era numa Gente, segunda-feira. vem todo mundo pra cá. Deve ter alguém em casa. Eu mandei mensagem e falei assim, preciso de ajuda. Mandei uma foto pra eles verem como a loja tava. Eu falei, preciso de ajuda. Aí começou a chegar minhas tias com caixa, outras com sacola. E foram me ajudando a tirar. E aí, poucas horas a gente tirou tudo. Foi Bom. o que salvou. O bom é ter sempre esse apoio também, né? Da família, dos Sim. amigos ali, que sempre quando precisar, sempre vão estar ali do lado, né? E as Sim. coisas vêm tudo da vontade de Deus, porque aí você conseguiu transferir pro outro lado da rua. Pro outro lado Foi. da avenida. Mais Foi, rápido, menina. né? A gente ficou assustado, sem saber o que ia fazer. Eu me senti segura. Eu já tinha vontade de mudar de salão. Sim. Porque o salão lá tinha algumas coisinhas que eu não gostava, era muito úmido. Mas financeiramente eu tinha medo de ir para um salão mais caro. E aí me empurraram para fora para realmente eu ir mesmo, né? Sim. Aconteceu isso pra realmente eu sair de lá e eu tive que procurar. Porque assim, eu não tive mais coragem de continuar no mesmo salão. Se acontecer de novo. Exato. Porque foi por dentro da Dentro, loja, né? dá pra saber. E aí ficamos 10 dias fechados. Até a gente conseguir encontrar esse outro salão, que é o que a gente está hoje. Que graças a Deus é um salão muito bonito, é um salão maior. Onde com certeza a gente crê que vai ter possibilidades, né, de alcançar novos clientes, de trazer mais produtos para os clientes ali do Itapark, Sim. né? Então, eu acredito que foi um empurrãozinho mesmo, era para eu sair para ir para uma coisa melhor. A Camille tinha até comentado, mas a gente estava dentro do contexto ainda do Let It Be. E lá você trabalha com outras linhas, outros tipos de Isso. produto, não só focados em cabelo. Mas você também trabalha com a sua linha lá dentro. Você explora isso lá dentro, assim, também com a sua linha para clientes finais? Ou você explora mais, assim, o profissional mesmo? Se eu hoje, como cliente final, era o que a gente falava Sim, é isso mesmo. né, onde eu Uhum. trabalhei, a gente comentava desta forma. A gente tem um cliente final, que é o dia a dia. E a Isso. gente tem o profissional que compra a linha para o seu salão e a linha de revenda. Uhum. Hoje você tem linha de 1 litro, maiores ou não? Conta um pouquinho da sua linha de produtos pra gente. Então, lá na loja, nós temos outras marcas. Então, nós temos linha facial, tratamento facial para os pés. É uma loja também considerada uma loja de presente. Legal. Porque como a gente trabalha com marcas de perfumes, de hidratantes, sabonete, lá a gente tem muitas vendas para presente. Então, datas comemorativas sempre vai muita gente lá. Aniversário, uma lembrancinha. É uma loja que vende nessa área também, de presente. Além da perfumaria, dos cosméticos. E a nossa linha, ela tem sim frasco de 1 litro. Maior, né? Bom Maiores, saber, que porque eu só os compro salões, pra vocês que têm o cabelão, né? Compra assim, de 1 litro. Compensa É. comprar o de 1 litro. E os salões, pra eles usarem no salão, eles compram de 1 litro. Sim. E pra usar em casa, o home care, aí a gente tem a linha menorzinha menorzinho, pro né? dia a dia. Legal. É isso. E a gente vende sim pro cliente final. Lá na loja a gente faz o atendimento, vê a necessidade do cabelo, pra poder indicar o produto certo. Hoje você consegue ver essa necessidade. Que normalmente você faz o trabalho de produção do produto, A divulgação, vendedora, marketing. divulgação, tudo. Sabe o que eu penso? Que desde o começo lá eu trabalhei em perfumaria. Então eu aprendi essa parte de avaliar Sim, o cabelo, avaliação, isso que eu de ia saber perguntar pra você. indicar o tipo certo pro cabelo da pessoa. Aham. Isso foi me ajudando em muitas outras coisas depois, Sim, né? Hoje, claro, eu olho pro cabelo, aí eu já consigo perceber, ela tem tintura, parece que ela tem progressiva. A gente olha e conhece o fio. Então, na hora de indicar, é mais fácil. Porque a gente identifica o que pode estar precisando o cabelo. exatamente. Mas geralmente eu pergunto:
Eu pergunto, o que você acha? Você tá sentindo que tá seco? Eu pergunto, pra ela mesma me falar o que ela pensa também, né? Legal. Então, você quer apresentar um pouquinho dos seus produtos, pra que serve cada um? Você que tem essa Sim. marca aí maravilhosa, né? Pode falar um pouco deles também. Então, a nossa marca, ela é composta pelo shampoo e não tem, diferente de outras marcas, a nossa marca não tem o condicionador. Porque na época que a gente desenvolveu, a gente pensou na praticidade. A mulher, ela é muito ocupada. Então, até no banho, muitas vezes, tem que ser rápido, né? Você tem filho, você tem um monte de coisa para fazer. E nós eliminamos uma etapa do tratamento. Então, ele não tem condicionador. E, claro, conhecendo dos produtos, da fórmula, a gente viu que conseguiria colocar na máscara um pH baixo, que já faz a selagem da cutícula, trata sem a necessidade de usar 3 produtos. Então, você tem aí um tratamento de 2 produtos, shampoo e a máscara. E aí precisava de um finalizador. Nós identificamos que hoje em dia as mulheres querem ser lisa. Né? A grande maioria. É isso mesmo. Pela praticidade, né? Eu fiz escova, amanhã eu vou acordar, meu cabelo tá arrumadinho. E só que a gente sabe o quanto as fontes de calor, elas judiam, maltratam o fio. Sim. Então, nós lançamos esse protetor térmico, ele é 10 em 1. Ele serve, sim, para quem só quer finalizar e não fazer escova, fontes de calor, mas ele tem ali dentro silicones que forma película, que protege o fio, né? Ele tem ativos próprios para proteger mesmo o cabelo. E claro, ajudar com os frizz, manter o efeito liso por mais tempo no cabelo. Então, você faz lá a escova, consegue ficar 3, 4... Tem pessoas que ficam, né? É o que a gente 3, quer, 4 né? dias, sem precisar lavar. Então, esse produto, ele faz isso, que é o nosso Living, né? Certo. Esse aqui, ele é um reconstrutor. Na época, tava muito famoso o uso obrigatório da trans. E aí, inspirada nele, a gente lançou o Lere obrigatório. Ele é muito parecido, as funções dele é muito parecido, mas ele é melhor, gente. Eu usei o da trans porque lá na hora de formular, a gente usa o produto que a gente tem a ideia para ver o efeito dele e depois a gente testa o que a gente formulou. Certo. E o efeito desse daqui você vai sentir que ele desembaraça muito, que realmente ele reconstrói, ele tem ativos para repor a massa que a gente perde por causa de química, por causa de várias coisas que a gente usa do dia a dia, né? As fontes de calor do dia do fio. Então, ele é um reconstrutor. Para que ele é indicado? Minha indicação, por exemplo, um cabelo muito danificado, né? Cabelo que passou por um processo químico e quebrou. Ou você quer preparar o seu cabelo para um processo químico. Então, você usa ele antes, ele fortalece o fio. E aí você faz as luzes, você faz a progressiva e seu cabelo vai resistir. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a inspiração do Let It Be veio da onde? Então, né, quando a gente foi criar o nome, a marca, é bem difícil essa parte, gente. É bem difícil. Criar um nome. É. Me fala. Sabe por quê? Na verdade, você inventar um nome é fácil, você inventar. Sim, inventar. Só que precisa ver se já não existe. Exatamente. Então, por exemplo, eu pensei em alguns outros nomes, mas quando eu ia lá no NCI, se eu não me engano, que é das marcas, Instituto das Marcas. Quando eu entrava lá no site para verificar se já existia, porque eu tenho que fazer uma marca, que pensando que se um dia eu for muito grande, ninguém pode usar o meu nome. Exatamente. Então não pode ter outra marca igual. Então quando eu ia lá pesquisar se já existia aquele nome, os nomes que eu escolhi já existiam. E aí eu tive que realmente inventar. E aí eu juntei, né? A gente juntou. Então, Lé é de Leonardo. Rê, né? Lere, de Regiane. E o B de Bruno. Então, sou eu, o meu filho e o meu esposo. E o I, na verdade, foi só para melhorar a pronúncia também. Porque ia ficar o B mudo. Let it be. Let it be, ia achar que no inglês ia falar, ia falar errado. Sim. Então a gente colocou o I ali pra ficar a pronúncia certinho. Aham. Mas aí veio do nosso nome.
Legal. E quando eu pesquisei, não existia Let It Be. Que bom, né? Não existia, e aí a gente fez lá o registro da marca certinho. Não tem outro. Sabe né? que com a gente foi igual também, né? É. A gente foi assim, a gente não criou o Camille, né? Camille já existia, já era Sim. o nome dela. Mas a gente criar a empresa e colocar um nome, que nome nós vamos dar? E aí, ficamos assim, que nome dá? Que nome dá? Júnior Lanches, Lili Lanches, não dá, cara, fica estranho. Vai ser Camille. E na época Deus foi tão bom que uma empresa entrou em contato com a gente para fazer o registro da marca. Claro que a gente sabe que muitas empresas acabam falando demais. Mas a empresa, olha, tem outras pessoas querendo usar o Camille, porque a Camille, na época, era um nome foi muito constante, o pessoal colocava muito Camille. Uhum. E tinha outras pessoas realmente querendo usar o Camille. E graças a Deus a gente começou a divulgar muito nas redes sociais. Então, para nós foi assim, realmente fantástico saber que a gente ia poder registrar Sim. a nossa marca com o nome dela, sem que outras pessoas pudessem usar antes, porque nós começamos a usar primeiro. Sim. Mas surgiram muitas Camilles depois, viu? Foi uma briga aí que eu, inclusive, Ah, tive é que verdade. pagar o advogado, porque uma outra pessoa estava utilizando Pra e bateu recorrer, o pé. E a gente falou, não, a marca é nossa. Foi a gente que registrou. Graças a Deus, tá aí até hoje. Sim. Então, dando corte aqui, produção, para nosso patrocinador, Gabriel, melhor açougue de Mauá. Vamos falar aí do Consolado do Churrasco. Nosso fornecedor de carnes, hambúrgueres. Então, para você que quer uma qualidade, é somente com ele. Gabriel, fala um pouco aí, mãe, você também já tá um Gente, tempo aí. Gabriel é um parceiro nosso desde o início. Para quem não conhece, Consulado do Churrasco. Pesquisa aí. Ele fica ali de frente Próximo a Portugal, ali de frente. De frente ao Hospital Santa Casa, tá? Certeza que você vai ser muito bem atendido. As meninas são uma bênção, atendem a gente muito bem. O Gabriel faz entregas, tá? Para quem tem dificuldade. Hoje você, que é empresário, lanchonete, que trabalha, que precisa utilizar carne, qualquer coisa do tipo, que você precisa de um açougue, eu indico o Gabriel. Consulado do Churrasco, nosso parceiro, e a carne dele é de super qualidade, viu? Pra quem gosta dos nossos lanches aí, vai saber que a gente tá falando a verdade. Já aquele kit de churrasco, aquele kit de mistura em casa. Legal, ele tem os Então kits de churrasco já pronto, aí, hein, tem galera? hambúrguer pronto, né? Pesquisa aí no Instagram. Marca super famosa e maravilhosa pra comprar misturas, viu? Vamos continuar aqui. Ô Rê, deixa eu te falar. Qual uma dificuldade que você teve? Que você fala assim, olha, foi um processo bem difícil pra gente, porque todo mundo tem, né? Na verdade, pra nós tivemos alguns que foram empecilhos e que a gente achou que não ia mais dar. Não ia continuar, a gente não ia conseguir. E que muitas vezes eu acho que um espírito ruim bate em você e fala assim, não, é melhor você desistir, Sim. não vai dar certo, é melhor você parar por aqui. Você teve algum momento assim que você achou que realmente não ia dar, que você foi loucura da sua cabeça desenvolver uma marca? Teve algum momento assim? Teve sim. Mas eu acho que é comum, é normal. Pra mim, o que tem sido mais difícil, né? No início, foi sair de uma área e ir pra outra. Por exemplo, se você me perguntar qualquer coisa de produto, se você falar assim, eu preciso de uma auditoria na empresa, eu sei fazer. Se você falar assim, eu preciso que você libere um produto, analise lá no laboratório, eu sei fazer, porque eu trabalhei 10 anos dentro de indústria, Legal. na qualidade, fazendo isso. E aí eu saí de uma área que eu já sabia, que eu tava tranquila, para ir para outra área diferente, porque agora eu preciso divulgar, preciso atender cliente, preciso saber marketing, porque a minha dificuldade hoje é o que eu falei aqui. Eu não tenho ainda pessoas que façam, né? Cada um que faça uma coisa. Então a gente tá bem sobrecarregado. Uhum. E é onde eu tenho essa dificuldade de ter que dar conta de tudo isso. Tenho que postar no Instagram. Tenho que visitar o salão. Então, hoje eu posso dizer que a minha dificuldade é essa. É ter que dar conta de tudo isso. E assim, a empresa tá crescendo, né? E eu acredito que naturalmente daqui a pouco eu vou precisar. Eu já tenho uma pessoa que me ajuda lá na loja e aos poucos a gente vai precisando de mais pessoas, mas hoje a minha dificuldade tem sido essa, assim, ter uma demanda grande
e eu não consegui dar conta. Eu acredito que se eu tivesse mais braços ali Sim. fazendo, É mais ela fácil, já né? estaria em outro nível. Eu acredito. Porque, assim, em qualidade, é uma marca que as pessoas usam e gostam. É muito difícil reclamações, né? A gente tem recompra, a pessoa compra e entra no site e compra de novo. Então, a gente percebe que tem retorno, né? Porém, eu preciso ainda que essa marca cresça, seja conhecida, para as coisas fluírem mais natural, né? E a gente sabe também que é difícil, né? Como é ser mãe, empresária, esposa, junta tudo, né? Como que é as dificuldades. É muito difícil, é difícil. Porque é igual eu falei aqui, precisa ter muitos braços para a empresa. Imagina pensando na casa, Na casa, no Exatamente. filho. Hoje, assim, eu não reclamo, gente, eu não reclamo da minha rotina, pelo contrário. Graças a Deus, eu tô muito feliz com a rotina que eu tenho hoje. Eu consigo estar mais perto do Léo, porque eu sempre trabalhei longe. As Então, empresas que eu a minha mãe trabalhava também teve essa sempre dificuldade. eram longe. Longe, né? Então, acorda muito cedo, chega muito tarde. É. Você chega irritada, não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido. É. Né? Então, assim, você tá lá ganhando dinheiro, seu salário, mas em casa você tá lá brigando, se É irritando, bem assim. né? E hoje, assim, eu não reclamo da minha rotina. Graças a Deus eu consegui conciliar, né? Então, levo a Léo na escola, faço o meu treino, vou trabalhar. À noite consigo ir pro culto. Uma coisa que eu sempre pedi, assim, pro Senhor. Senhor, eu quero ter tempo de ir pro culto. E é uma das coisas que agora eu consigo, porque eu trabalho pertinho aqui, né? Aqui em Mauá, a igreja é aqui em Mauá. Eu consigo, né? Na maioria das vezes, estar lá no culto na semana. Fazer o meu curso, que eu tinha vontade, né? De segunda-feira, fazer o meu curso junto com o Bruno, de teologia. Sim. Então, graças a essa rotina, né, da loja, eu consigo isso hoje. Ter mais tempo para as coisas de Deus, para a família também. Sim. Pra gente foi também uma dificuldade muito grande, né? A gente contou na nossa entrevista também, que pra mim foi da mesma forma. Era uma dificuldade, uma tristeza no coração, um desespero, você saber que você tá longe da sua família e que você demora 2 horas pra chegar em casa. Então, eu posso dizer pra você que pra mim foi igualzinho. Uhum, Eu falei pra Deus, eu preciso, Deus, estar perto da minha filha. uhum. Na época, no caso, perto das minhas filhas. Porque a Camille precisava de mim, a Manu ainda era bebê. E eu falava, Senhor, eu não posso. E na época eu estava em 2 empresas, né? Na minha e fora, assim Sim, como você. verdade. Então foi bem complicado, porque a gente pensava, poxa, eu preciso dar conta. Então eu sei bem o que é isso, né? E hoje eu penso como você, eu penso também em voltar a estudar. E não na parte de teologia, né? Não na parte assim espiritual, mas eu penso em voltar aos meus estudos, que hoje, graças a Deus, pedi muito a Deus por isso, para ter esse tempo. Uhum. E aí conta um pouquinho pra gente de onde veio essa inspiração de querer estudar teologia, você e seu esposo. Então, quando eu cursei a faculdade, eu fiz o técnico em Química, consegui entrar na área e depois eu fiz a faculdade, né? E quando eu já estava na faculdade, e eu já era professora na escola bíblica, então isso já me incentivava, assim, eu já tinha esse desejo de aprender mais da Bíblia, aprender mais de Cristo. Sim. E aí foi onde eu pensei assim, quando eu terminar a minha faculdade, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu vou entrar na teologia. E eu fiz isso, né? Quando eu finalizei a faculdade, eu acho que eu fiquei 6 meses só pra dar uma descansada, né? Aí, Já era um desejo, né? já. E quando passou esses 6 meses, aí eu me inscrevi. E aí o Bruno também, eu incentivei ele foi também pro curso. E a gente tá aí agora há 3 anos já, ó. Que legal. Foi 2 anos do básico e agora a gente tá no médio. Que legal. E eu gosto muito. Porque assim, lá atrás, eu olhava... A gente sempre tem pessoas que a gente se inspira, né? Exatamente. E eu acredito que é pra isso que a gente tem, né? É pra isso que a gente tá aqui, pra gente também ser inspiração pra alguém. E eu tinha pessoas que eu olhava e me inspirava. E na igreja, principalmente. Então, por exemplo, eu via uma mulher pregando. Eu pensava assim, meu Deus, um dia eu quero pregar, sim. Eu via mulher dirigindo. Aí eu pensava, nossa, eu quero dirigir também. Uhum. Então, eu via mulheres, assim, que elas conseguiam fazer coisas assim, né? Que na Sim, época eu não sim. sabia fazer.
E eu me inspirava, eu falava assim, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero fazer isso, né? E assim como quando eu trabalhava lá na perfumaria e eu ficava lendo lá os nomes do químico, eu pensava, né? Eu pensava, um dia eu quero que meu nome esteja escrito num produto também. Né? Mas assim, era um pensamento de uma jovem, eu não sabia nem se um dia isso aconteceria. Já era um projeto de Deus na sua vida. Mas eu acredito mesmo. Hoje, assim, olhando pra trás e vendo o quanto cosméticos fez parte da minha vida, né? Sim. Quase em vários momentos, que era o Senhor já preparando o caminho. Já preparou o caminho. Né? Já preparando. E ele fez cumprir. Às vezes, pensamento... Eu não lembro se eu pedi pra ele, eu quero meu nome, eu não lembro. Mas eu pensei, nossa, já pensou ter meu nome, né? E o Senhor cumpriu, Ele conhecia o nosso coração, né? Ele conhece o nosso coração. Que bênção, né? E um dia eu pude ter meu nome em uma marca. Hoje você tem. E vai espalhar muito mais, se Deus quiser. Em nome Amém. de Jesus. E é legal você falar assim, porque é bom pra gente se inspirar. Não só como empresário, mas saber que hoje as mulheres podem ter um papel na sociedade, né? Sim. Na época dos nossos avós e bisavós e dos nossos ancestrais, assim dizendo, as mulheres não tinham esse espaço, né? Verdade. E eu penso como você, saber que a gente pode dirigir, que a gente pode sair sozinha, que a gente pode criar a nossa empresa, criar a nossa marca, é muito inspirador. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres em casa hoje que às vezes se sentem tristes, ou porque não conseguem lidar com algumas situações, ou porque não conseguem se erguer na vida. Mas você vê que pra tudo tem um porém. Basta a gente querer e pedir pra Cristo que Ele nos ajuda, né? É isso, é bastante trabalhoso, né? Com certeza. Todo sonho, tudo que a gente quer conquistar exige bastante dedicação. Sim. Bastante dedicação. É como eu falei, quando eu pensei em ter uma linha, eu achava muito distante. Eu falava, não, mas pessoa famosa só que tem linha, que tem uma marca. Nunca imaginei eu ter uma marca. Sim. E Deus nos concedeu isso. Ainda não está da forma que a gente gostaria. Eu creio que vai chegar lá. Vai chegar. Né? Mauá vai conhecer Larry B. Vai conhecer, já tá conhecendo. Mauá, Santo André, o ABC. Já tá conhecendo, vai espalhar, com certeza. Depois desse podcast, Deus vai abençoar essa marca. Em nome Amém. de Jesus. E você, né, que é de salão, cabeleireiro, quer ter a sua linha aí no seu salão, ó, aproveita, entre em contato. Já entra em contato, já chama aqui que a gente passa. Ô, Rê, qual conselho você daria para as pessoas que estão querendo começar a empreender, né, independente da área, se é de produto, se é de lanche? Qual conselho você daria para as pessoas? Na minha opinião, que a pessoa estude e estudar. Então, estuda parte administrativa, financeira, você vai precisar saber o que fazer com o dinheiro. Porque assim como você vai ter pouco em alguns momentos, você vai ter mais e você vai ter que saber, né, o que fazer com o dinheiro. Estuda comunicação, aprender a falar, a tratar as pessoas. Então, assim, tudo que você puder estudar e aprender hoje em dia aí com as redes sociais, marketing. Então, tudo que você puder aprender, porque eu penso assim, na verdade eu aprendi assim, que mesmo que eu não faça isso para sempre, porque eu vou colocar pessoas em algum momento para fazer para mim, mas eu preciso conhecer, preciso saber se está sendo bem feito. Exatamente. Né? Então, estudar. A primeira dica é a pessoa estudar. Não tenho dinheiro. Hoje em dia tem tantos vídeos aí na internet que você pode aprender, tem muitas formas. Então, não tem desculpa. Essa é a realidade. Não tem desculpa, assim, né? Não tenho dinheiro. Assiste vídeo, se dedica. Sim. Outra coisa é não desistir. Porque eu estou aqui hoje contando a minha história. Vocês são um exemplo também, né? Eu conheço eles desde quando eles iniciaram lá em cima. Começaram, se eu não me engano, com lanche, né? Foi com lanche. Pastel. E eu lembro que eu ia lá comer e aí o Júnior vinha com um potinho assim, quando ele iniciou. Copinho pra divulgar o açaí, o cupuaçu. Aí ele vinha com o copinho, tipo, eu fui comer pastel, outra coisa. Ele vinha com o copinho, colocava lá na colherada pra gente provar. E eu provava e falava, nossa, que açaí gostoso, cupuaçu gostoso. Eu adorava. Aí na próxima vez eu já queria provar aquilo ali. O Marte dele. Então, assim como, né, eu tô contando minha história, eles que têm uma história inspiradora, porque eles começaram, né, pequenininho e foram aí crescendo, não desistir.
É crer que o Senhor... Eu entendo assim, quando a gente trabalha direito, da forma correta, né? Não tem por que o Senhor não nos abençoar, não nos fazer prosperar, se você tá se dedicando, né? Então é isso, é se dedicar, é se esforçar. A gente, antes de iniciar, a gente estava aqui conversando e falando que quando a gente não empreende, a gente tem o pensamento de que é fácil, né, ser empreendedor. É fácil, faço o meu horário, a vida tranquila, põe o povo para trabalhar para mim. Mas assim, até chegar nesse nível, a gente vai ter que trabalhar bastante. E aí, para 2025, quais são as metas, os projetos que você tem para sua marca, né? Para a marca, eu acredito que poder introduzir a marca em mais salões, ter mais profissionais da beleza que usam e indicam a nossa marca. E para a loja, como agora nós temos mais espaço, aos poucos eu tô trazendo novos produtos. Legal. Então, a ideia para esse ano é isso, é ter mais produtos, mais opções de cosméticos lá, para a cliente poder entrar e encontrar ali o que ela precisa. Legal, Rê. E aí, você comentou que você também vende pela rede social. Sim. Então, onde que o pessoal pode te encontrar? Deixa suas redes sociais, a rede de venda também online e o endereço da loja também, o pessoal ir atrás de você. Sim. A loja, ela fica localizada na Avenida Itaparque, número 3468. Fica ali, quem conhece ali essa região do Itaparque, é onde era a padaria De Paula. É bem ali na área ali, é onde que era De Paula. Que hoje até hoje a gente chama de De Paula ali, né? Muita gente conhece porque já foi a padaria ali naquele local, perto do Farol. Então a nossa loja fica localizada ali. Nas redes sociais, nós estamos no @LetItBe, que é onde você vai ver a marca, a divulgação da marca. E o @LojaLetItBe, que é onde lá eu vou mostrar outros produtos, que são os que a gente trabalha lá na loja também. Tem o nosso site, que é o www.letitbeprofissional.com.br. Lá também você consegue entrar, ver os valores, os kits e já comprar, parcelar, tudo pelo site também. E detalhe, a entrega é grátis para a região do ABC. Então, se você compra no site e precisa que a gente faça a entrega, ela é grátis. Ô Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você também é uma boa cristã, né? Graças a Deus, como nós. Mas não que isso seja um empecilho para você que não é cristão, viu? Quem não é cristão também é empreendedor. E dos bons. Mas para nós que somos cristãos, você teve aquele start assim, ou que Deus falasse com você, um momento realmente, olha, vai, eu sou contigo, vai em frente que vai dar certo. Então, e por muitos momentos que eu estava em dificuldade, estava agoniada, e eu fazia lá sozinha a minha oração, né? Eu falava para o Senhor, eu preciso de algo novo. Eu já estava em indústria há bastante tempo. Se você perguntar para mim se eu gosto, eu amo. Eu amo o que eu fazia, né? Fiz por bastante tempo. Se fosse para continuar, talvez eu não estaria triste, né? Mas na situação que eu estava naquele momento, dificuldade com pessoas, a empresa que eu estava, que estava me fazendo mal, e eu orei e pedi para o Senhor algo novo. E quando apareceu a loja, eu já tinha a marca, as coisas fluíram de uma forma que eu entendi que era o Senhor já me direcionando para aquilo. Então, apesar de eu não ouvir assim, Deus falar, vai, compra, né? Eu não ouvi isso. Mas as coisas fluíram de uma forma que eu entendi, que era o Senhor já cuidando de tudo. Legal, Rê. Bom, acho que a gente já tá indo para as considerações finais, né, produção? A produção tem que falar, porque é o primeiro, então a gente fica meio perdido, né, produção? Estamos indo para o final, e aí Meu pai também mandou um abraço para você, que ele tá em casa. Hoje ele ficou em casa cuidando da Manu, que ela tá estudando cedo agora, então tem que dormir cedo, né? As palavras finais aí da Camille. Eu deixo. Agradecer todo mundo, né? Todo o nosso público. Tem bastante pessoal que comentou lá que ama a marca LetItBe. Ai, que legal. Gente, é sucesso, né? Pra você que quer uma marca top pra mexer no seu cabelo, já chama a nossa marca LetItBe, certo? Quero agradecer a todo mundo pela participação, pra quem compartilhou.
Fiquem atentos que vai ter próximos podcasts, tem novos patrocinadores, tá bom? Então é só chamar a gente. Aí eu queria pedir pra Regiane também deixar suas considerações finais aí. E vai ter uma próxima aí, se Deus quiser, hein? Com certeza, e será um prazer estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar, de contar, né, um pouquinho da nossa história. Agradeço ao meu esposo que não está aqui, está com o Léo em casa, porque ele faz parte de tudo isso daqui, tá, amor? Muito obrigado pela sua vida, por tudo que você faz por nós. E eu quero agradecer a vocês pelo convite. E amanhã, gente, é aniversário da Camille. E aí eu trouxe um presente pra ela. Obrigada, Deus abençoe. Então aqui, ó, tá vendo? Eu já garanti o meu. Venha você garantir o seu também. Não, eu vou te dar também, tá? Você usa. E eu agradeço, né, pela oportunidade. Foi muito legal, achei muito legal. Tava nervosa, primeira vez de todas nós. De todas nós juntas. De todas nós. Mas eu achei super legal. Legal, gente. Eu queria agradecer também, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, né? Não é fácil a gente começar qualquer projeto, não é fácil. Sim. E aí agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho da sua história e que vamos compartilhar a história de muitas outras pessoas, com certeza, amigos e pessoas próximas a nós ali, né? Comerciantes. Agradecer ao Johnny. Obrigada, Johnny. Deus abençoe sua vida. Agradecer o Pedro, tá aqui por trás. Né? Eu sei que ele não vai falar, mas tá aqui. Que é uma honra na nossa vida também ter esse menino, porque apareceu na nossa vida aí e desenrolou muita coisa, com certeza. Através dele, Deus desenrolou muita coisa na nossa vida. A Júlia hoje, esposa. Agradecer eles e agradecer a Deus por esse momento. Dizer que vamos ter outros podcasts, né? O Camille Cast. Teremos os próximos, fiquem ligados, que os próximos, com certeza, a gente vai estar um pouquinho mais desenrolado, né? E pra você que quer divulgar a marca, quer divulgar a sua história, já entre em contato, temos grandes propostas. Venha ser um patrocinador também, tá bom? Vamos estar divulgando a sua marca, então não fique de fora. Deus abençoe a todos. Obrigada.